Milionário levou garota mendiga para sua casa onde vivia sua mãe acamada, mas quando ele retorna fica em choque ao ver o que a garota fez a ela. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Rodrigo era conhecido por sua enorme fortuna, mas também por manter um perfil discreto. Muitos o chamavam de misterioso, pois, apesar de ter recursos de sobra para dirigir carros luxuosos ou contratar motoristas, preferia caminhar pelas ruas do centro da cidade. Dizia que isso o ajudava a pensar com mais clareza, longe da pressa dos negócios. Certa tarde, após uma reunião desgastante com seus sócios, ele seguiu pelas calçadas movimentadas, observando o comércio e os grupos de turistas que passavam. O clima estava ameno, e o sol já começava a descer no horizonte. Em determinado momento, sentiu um puxão forte em seu bolso. Por reflexo, virou-se e deparou com uma menina de aparência frágil, cabelos embaraçados, segurando sua carteira. Ela vestia roupas surradas e carregava no rosto manchas de sujeira que realçavam seu olhar assustado. Ele ficou imóvel por um instante, surpreso com a ousadia. Em vez de gritar ou tentar agarrá-la, notou algo diferente em seus olhos. Havia ali fome e desespero. Antes que pudesse reagir de maneira hostil, perguntou se a menina tinha comido alguma coisa naquele dia. Ela apenas balançou a cabeça em negativa, sem dizer nada. Sensibilizado, Rodrigo recuperou a carteira e voltou a guardá-la no bolso, mas não a xingou, não a acusou de nada. Em vez disso, ofereceu ajuda. Disse que tinha um lugar onde ela poderia comer algo. A menina demorou a responder, mas, vencida pela fome, aceitou com um leve sinal de cabeça. Chamava-se Lia. Conversaram pouco no trajeto, pois ela continuava desconfiada, sempre olhando para os lados como se temesse uma armadilha. Rodrigo, por sua vez, mantinha um tom calmo e gentil, consciente de que qualquer palavra áspera poderia assustá-la. A casa de Rodrigo era grande, porém simples se comparada a outras mansões de mesmo padrão financeiro. Por fora, tinha paredes pintadas de cor neutra e um jardim bem cuidado. Por dentro, os móveis eram de madeira e havia poucos itens de decoração. Apesar disso, tudo parecia acolhedor. Lia entrou cautelosamente, espiando cada canto, sem saber ao certo se deveria mesmo confiar naquele homem que, até há pouco, ela tentara roubar. Ele a conduziu até a sala de estar e pediu que ela aguardasse ali enquanto buscava algo na cozinha. Em seguida, retornou com um prato de comida que a fez arregalar os olhos. Lia não se lembrava de ter comido algo tão farto havia dias. Sônia, a funcionária da casa, apareceu no corredor, surpresa por ver uma menina estranha ali. Olhou para Rodrigo com uma expressão de dúvida. Ele apenas fez um sinal para que ela não se preocupasse. Sônia assentiu, mas não pôde evitar uma ponta de desconfiança em relação à garota. Depois da refeição, Lia já não tremia tanto. Rodrigo decidiu mostrar-lhe um quarto de hóspedes onde ela poderia descansar, pelo menos por aquela noite. Era um espaço limpo, com uma cama arrumada e um armário pequeno. Ela entrou no quarto e, ainda sem saber bem como reagir, sentou-se na beirada da cama. Agradeceu em voz baixa, mantendo a cabeça ligeiramente abaixada. Rodrigo sentiu que não deveria insistir em obter respostas naquele momento, pois a menina ainda parecia acuada. Explicou que precisava sair para resolver assuntos de trabalho, mas voltaria mais tarde. Antes de ir, pediu a Sônia que supervisionasse Lia, caso a menina precisasse de algo ou tentasse fugir. Sônia, uma mulher de meia idade que trabalhava para Rodrigo havia anos, nutria certo zelo pela casa e pelos moradores. Quando ele saiu, ela ficou de olho no quarto da menina, preocupada que algo pudesse dar errado. Ainda assim, não entrou em confronto direto, apenas bateu de leve na porta e perguntou se Lia estava bem. A garota confirmou, mas não saiu. Talvez precisasse de privacidade depois de tudo que acontecerá. Sônia voltou para a cozinha, ainda desconfiada, mas sem motivos concretos para alarmes. Passadas algumas horas, Rodrigo retornou. Deixou as chaves do carro sobre a mesa do hall de entrada e decidiu verificar como estava sua mãe, Dona Laura, que costumava repousar quase o dia todo por causa de uma doença crônica que a debilitava.
Ao subir a escada em direção ao quarto dela, ouviu um barulho de balde e um som de água se mexendo. Abriu a porta e, para seu espanto, encontrou Lia ali dentro, ao lado da cama de Dona Laura, com um pano úmido e um balde de água. Havia outras bacias pelo chão, e ele temeu alguma confusão. Só que a cena era de cuidado e não de bagunça. A menina, ao que tudo indicava, limpava o ambiente para deixar a mãe de Rodrigo mais confortável. O ar parecia renovado e a colcha, estendida com capricho, mostrava que Lia tinha se dedicado à tarefa. Rodrigo ficou sem reação, parado à soleira. Observou Dona Laura deitada, apoiada em travesseiros, com o rosto mais sereno do que de costume. Ela segurava a mão de Lia e olhava para o filho com um leve sorriso, ainda que cansado. Lia, quando o viu, hesitou, parecendo pensar que ele a repreenderia. Soltou o balde no chão e deu um passo para trás. Ele não sabia o que dizer. Aquela menina, que pouco antes havia tentado roubar-lhe a carteira, agora mostrava um ato espontâneo de bondade. Sem saber como reagir, Rodrigo soltou um obrigado a meio sussurrado. Lia desviou o olhar, ainda insegura. Sônia surgiu no corredor e lançou um olhar curioso para dentro do quarto, surpresa ao ver a cena. Rodrigo fez sinal para que Lia o acompanhasse, e ambos saíram juntos, deixando Dona Laura descansar. No corredor, ele parou por um instante, tentando achar as palavras certas. Sentia uma mistura de espanto e gratidão. Eles seguiram para a cozinha, onde Rodrigo abriu a geladeira e pegou mais alguns mantimentos, oferecendo a Lia. Ela aceitou, mas parecia pensativa, como se a iniciativa de limpar o quarto tivesse sido tão natural que nem sabia como explicar. Ele colocou o pão e frio sobre a mesa. Ela se serviu devagar, sem a voracidade de antes. Rodrigo puxou uma cadeira e sentou ao lado, perguntando se ela precisava de algo mais. Lia negou com a cabeça, mas ele viu que havia uma profundidade em seu olhar que não condizia com a pouca idade. Você é muito gentil, ele acabou dizendo, sem a menor cerimônia. Lia abriu um leve sorriso, sem graça, e continuou a comer. Rodrigo não insistiu. Intuía que a menina guardava histórias difíceis, coisas que não tinha coragem ou vontade de compartilhar naquele momento. Quando ela terminou, levantou-se da cadeira e foi se retirar, talvez para voltar ao quarto onde estava hospedada. Antes de sumir no corredor, ele disse que se ela quisesse ficar na casa por mais tempo, não haveria problema. Ela virou o rosto, surpresa com a generosidade, mas não deu uma resposta clara. Agradeceu novamente e se afastou, aparentando precisar de solidão para refletir. Pouco depois, Rodrigo decidiu verificar como Dona Laura estava, pois, embora fosse grato a Lia pelo cuidado, temia que a mãe se sentisse incomodada ou cansada demais. Ao entrar no quarto, encontrou tudo organizado. Dona Laura estava mais desperta e, apesar de fraca, sorria de leve. Contou-lhe que Lia ajudara a tomar água e ajeitar os travesseiros, sempre de um modo atencioso. Rodrigo ficou tocado. Precisou de alguns segundos para processar como uma criança de rua, que sobrevivia furtando carteiras, demonstrava tanta empatia por alguém que nunca vira antes. Ele saiu de lá, pensativo, e viu Lia parada no final do corredor, como se hesitasse entre voltar para o quarto de hóspedes ou se aproximar de novo de Dona Laura. No fim da tarde, Rodrigo e Lia cruzaram-se mais uma vez na sala de estar, onde a luz alaranjada do sol entrava pelas cortinas semiabertas. Sônia recolhia algumas louças, e, ao passar por eles, soltou um com licença discreto. A expressão dela ainda trazia cautela em relação à menina, mas não pôde negar que algo a intrigava naquele comportamento tão inesperado. Lia parou ao lado da porta, olhando para o jardim do lado de fora, como se avaliasse a possibilidade de partir a qualquer momento. Rodrigo, sem querer assustá-la, perguntou se ela tinha interesse em ficar até o dia seguinte, com a garantia de que não lhe faltaria nada. Ela, sem encará-lo de frente, balançou a cabeça em sinal afirmativo, porém disse que precisava pensar sobre o que fazer depois. Rodrigo observou se afastar e sentiu que, apesar de não compreender completamente os motivos que a haviam levado a roubar sua carteira, enxergava naquela menina algo que ultrapassava uma simples ação movida pelo desespero. Havia nela, de alguma forma, um mistério que o deixava intrigado. Talvez fosse a força que Lia demonstrava ao cuidar de Dona Laura, ou a maneira como ela evitava falar sobre si mesma. Ele percebeu que,
pela primeira vez em muito tempo, tinha diante de si um enigma que não estava ligado aos negócios ou aos problemas do mercado financeiro. Mais tarde, enquanto refletia em seu escritório sobre o acontecido, recordou a imagem de Lia segurando a mão de sua mãe, preocupada com o bem-estar de uma senhora doente. Era quase inacreditável que aquela jovem frágil, há apenas poucas horas desconhecida e envolvida em um furto, se mostrasse tão solícita. Rodrigo se perguntou quantas vezes ela precisará sufocar sua própria bondade para sobreviver nas ruas. No fundo, sentia que havia algo misterioso na atitude de Lia, algo que ia muito além de um simples impulso de bondade. Nos dias seguintes, Lia procurou se adaptar à rotina da casa de Rodrigo. Embora mantivesse uma postura desconfiada, como se a qualquer momento pudesse ocorrer algum tipo de acusação, ela demonstrava uma boa vontade genuína. Logo cedo, levantava-se para ajudar Sônia na cozinha, mas a funcionária ainda a observava com um pé atrás. Houve uma manhã em que Lia, tentando preparar ovos mexidos, quebrou alguns pratos por nervosismo. Sônia, tomando um susto, saiu em disparada para ver o que acontecia. — O que foi isso, menina? Questionou Sônia, de olhos arregalados. — Desculpa, eu estava tentando ajudar, murmurou Lia, recolhendo os cacos com as mãos trêmulas. Sônia suspirou alto, mas não a repreendeu de forma dura. — Cuidado para não se cortar. Pode deixar, eu limpo o chão. Apesar desse clima meio tenso, Lia insistia em colaborar. Se não era na cozinha, então ela buscava outro jeito. Trocava as flores murchas dos vasos, ou subia até o quarto de Dona Laura, levando água fresca num copo, ou chá morno para acalmar a tosse que vez ou outra acometia a senhora. Dona Laura, por sua vez, mostrava certo afeto por aquela menina. Observava, com uma curiosidade silenciosa, cada vez que Lia ajeitava sua almofada ou fechava a cortina para barrar o excesso de luz que incomodava seus olhos. Obrigada, querida, dizia Dona Laura, com a voz baixa. Você sempre aparece na hora certa. Lia sorria de leve, sem saber bem como responder a tanto reconhecimento. Ainda assim, não falava muito sobre si mesma. Em alguns momentos, Rodrigo notava que o olhar da menina se perdia em algum ponto do corredor, como se lembrasse de algo distante. Ela não apenas carregava uma história sofrida, como também um mistério que a impedia de se abrir completamente. Mas, mesmo desconfiada, sua disposição de ajudar era inegável. Certa manhã, Rodrigo tomou coragem para abordar diretamente o assunto que o inquietava desde que Lia mencionara, em poucas palavras, seu passado nas ruas. Ele a encontrou sentada no jardim, debaixo de uma árvore que projetava uma sombra fresca, folheando um livro velho que pegara na biblioteca. Aproximou-se sem fazer barulho, para não assustá-la. — Lia, posso sentar? Perguntou ele, indicando o espaço ao lado dela no banco de madeira. — Pode, que ela respondeu, fechando o livro, um tanto sem jeito. Rodrigo respirou fundo. Não queria parecer invasivo, mas sentia que precisava entender melhor a situação da menina. Sabia que ela andava assustada, mas confiava que a honestidade seria o melhor caminho. Você me contou um pouco sobre como era a sua vida antes de nos conhecermos, começou ele, escolhendo bem as palavras. Gostaria de me falar mais sobre esse lugar de onde fugiu? Ela hesitou, ajeitando os cabelos desgrenhados que caíam sobre o rosto. Era um lugar violento. As pessoas de lá me obrigavam a ir para a rua e conseguir dinheiro. Ela parou por um instante, franzindo o senho. Eu não podia reclamar ou fugir, porque ameaçavam. Minha mãe estava comigo, então eu aguentava calada. Ele notou um tremor na voz de Lia. E como você e sua mãe saíram de lá? A menina olhou para o jardim, parecendo reviver lembranças amargas. A minha mãe, Eva, disse que a gente não podia mais suportar aquilo. Então, uma noite, fugimos. Foi difícil, passamos por becos, abrigos. Só que tudo continuava complicado. Minha mãe falava que já trabalhará em uma casa grande, mas foi expulsa de lá por algum motivo sério. Uma casa grande? Repetiu Rodrigo, inclinando-se para a frente. E ela não disse onde era. Não. Só falou que pertencia a uma família importante. Mas nunca me contou detalhes. Lia fez uma pausa, apertando o livro contra o corpo. Ela tinha medo. Rodrigo sentiu um arrepio.
Rumores sobre o passado de seu falecido pai envolvendo uma empregada jovem sempre rondaram as conversas de família, embora ninguém tocasse abertamente no assunto. Seria uma coincidência ou Lia estaria ligada a esses boatos que ele, por tanto tempo, ignorara? Enquanto refletia, viu que Lia o observava com cuidado. Talvez ela percebesse a inquietação brotando nas feições dele. Ele, então, tocou no ombro dela com gentileza. Sabe, a gente pode descobrir mais sobre isso. Talvez haja documentos, registros, ele hesitou antes de continuar. Mas não quero te pressionar. Eu só queria entender o que aconteceu com minha mãe, disse ela, a voz embargada. Fomos expulsas de onde ela trabalhava, mas por quê? E depois, num dia, ela desapareceu. Sumiu sem deixar pistas. Fiquei sozinha. Rodrigo engoliu em seco. A imagem de Eva, essa mulher desconhecida, passou a rondar sua cabeça com mais intensidade. Seria possível que ela já tivesse servido naquela casa, talvez até sob o mesmo teto em que ele cresceu? Precisava de provas mais concretas, mas temia o que encontraria. Dona Laura, por outro lado, começou a se mostrar desconfortável assim que percebeu que Rodrigo e Lia se aproximavam dessa trilha de investigação. Certa tarde, ao ver o filho manuseando fotografias antigas na sala, ela se aproximou, escorando-se na bengala para manter o equilíbrio. Por que tanto interesse nessas velharias, Rodrigo? Questionou, lançando um olhar de advertência. Deixe isso quieto. Ele ergueu os olhos, estranhando o tom da mãe. Estou só dando uma olhada em álbuns de família. Família, Dona Laura fechou os lábios, num esboço de reprovação. Há assuntos que não precisam ser remexidos. Rodrigo achou aquilo muito suspeito. Conhecia a mãe e sabia quando ela estava guardando alguma coisa. Mãe, por acaso a senhora sabe de algo relacionado a Eva? Ele notou que ela se enrijeceu ao ouvir o nome. Aquela mulher que a Lia mencionou? A resposta de Dona Laura saiu cortante, nunca ouvi falar. Ele não insistiu na hora, mas ficou pensativo. Tinha a impressão de que a mãe estava escondendo algo. A mesma sensação se repetiu quando, certo dia, subiu ao sótão para buscar um livro e a encontrou fuçando em caixas velhas. Ela guardava álbuns, cartas e objetos embrulhados em panos amarelados. Ao ser questionada, Dona Laura gaguejou algo sobre procurar objetos de recordação e se afastou, sem encará-lo nos olhos. Aquela inquietação aumentava a cada novo indício de que havia muito mais por trás de tudo. Lia, por sua vez, não recuou em sua vontade de entender a história de Eva. Quando tinha tempo livre, ela subia até a biblioteca, folheava álbuns de família e mexia em arquivos antigos. Num desses momentos, encontrou uma foto que chamou sua atenção, um grupo de funcionários vestidos de uniforme, alinhados no jardim. Quase no canto da imagem, uma jovem muito parecida com o que Lia supunha ser sua mãe, meio escondida pelos demais empregados. Dava para perceber seus traços delicados, a expressão tímida, mas com uma semelhança gritante em relação à menina. O impacto daquela descoberta a fez derrubar o álbum no chão, produzindo um estrondo seco que ecoou pelo corredor. Sônia, que passava próximo, correu para ver o que se passava. Lia? O que está fazendo? Perguntou, ao ver a menina agachada, recolhendo as folhas soltas. Nada, nada demais, respondeu Lia, tentando esconder a foto em suas roupas. Sônia estreitou os olhos, notando o tremor nas mãos de Lia. Está nervosa por quê? Posso ajudar? Não precisa, murmurou a garota. Eu só me assustei com o barulho. Mesmo não tendo uma prova concreta naquele momento, Sônia percebeu que Lia havia encontrado algo significativo. Sua expressão assustada, o modo como tentava guardar aquela fotografia, tudo indicava que ali se descobriam segredos que podiam mudar a rotina da casa. Sônia chegou a pensar em contar imediatamente a Rodrigo, mas preferiu esperar para ver se a menina falaria por conta própria. Enquanto isso, um velho amigo de Rodrigo entrou em cena, Marcelo, historiador renomado, apareceu para fazer uma visita. Já pesquisara diversas famílias tradicionais, reunindo documentos e registros em cartórios, e Rodrigo o chamou para um café, com o pretexto de pedir conselhos sobre algumas escrituras de terrenos. Ao chegar, Marcelo se deparou com Lia no corredor e, de súbito, ficou boquiaberto. Desculpe, não queria assustar, disse Marcelo, sem tirar os olhos do rosto de Lia. Quem é você?
Lia respondeu quase sem olhar para ele, sou só alguém que está ficando aqui por uns tempos. Marcelo, intrigado, reconheceu algo na fisionomia dela. Após ser brevemente apresentado por Rodrigo, o historiador pediu licença para falar em particular com o amigo. Sentaram-se no escritório, onde Marcelo comentou, em tom confidencial. Rodrigo, aquela menina, tem uma semelhança impressionante com uma foto antiga que vi nos meus arquivos. Uma foto ligada a uma família, não sei se é a sua, mas... Como assim? Rodrigo perguntou, surpreso. Marcelo explicou que, em suas pesquisas, vira imagens de jovens empregadas que circulavam por residências abastadas décadas atrás. Uma delas chamara sua atenção por estar envolvida em rumores de escândalos familiares. Agora, ao ver Lia, ele notava traços muito parecidos. Sugeriu que checassem os registros de cartórios ou até mesmo orfanatos, para descobrir alguma pista que confirmasse se Eva tivera vínculos formais com a família de Rodrigo. Se essa Eva trabalhou aqui, deve haver algo documentado. Concluiu Marcelo, ajeitando os óculos. Talvez até um contrato de serviço, ou correspondências. As tensões se elevaram quando Dona Laura notou que Lia e Marcelo andavam de um lado para o outro, vasculhando papéis na biblioteca e conversando sobre eventuais nomes que pudessem aparecer nos registros antigos. Em meio a um almoço, ela bateu a mão na mesa, irritada, e encarou Rodrigo. Que história é essa de revirar o passado, meu filho? Disparou ela, em tom áspero. Essa menina, e agora esse historiador. Vocês precisam entender que certas coisas devem ficar onde estão. Rodrigo, confuso, rebateu, mãe, do que você está falando? Por acaso há algo que a senhora não quer que saibamos? Não seja tolo, ela retrucou, mas sua voz tremulou no final. Eu só não quero problemas. Ele percebeu que não obteria mais informações naquele instante. Suspeitava cada vez mais que sua mãe guardava um segredo relacionado a Eva. Ainda que Dona Laura não tivesse dito explicitamente, parecia claro que aquela mulher, há muito tempo, fora expulsa sob circunstâncias graves. Mas por quê? E qual a ligação disso com Lia, que carregava os mesmos traços de Eva? A conversa culminou numa discussão tensa. Dona Laura insistia em dizer que não valia a pena remexer no passado. Comentou algo sobre a proteção da família e um erro que não poderia ser desenterrado, o que soou como uma confissão de que havia, sim, algo escuso. Rodrigo, de punhos cerrados, saiu do quarto, decidindo que chegaria à verdade por conta própria. Afinal, a vida de Lia estava em jogo, ela merecia saber o que acontecerá com a mãe. Dias depois, Lia se mostrava cada vez mais agitada, andava pela casa com os olhos ansiosos, e parecia não ter descanso. Acabou por tomar uma decisão arriscada, vasculhar o escritório do falecido pai de Rodrigo, um lugar que ninguém abria fazia anos. Tinha ouvido Sônia comentar que a chave ficava guardada em certa gaveta da biblioteca. Certa noite, quando todos dormiam, Lia pegou a chave e entrou naquele cômodo empoeirado, iluminando o local com uma lanterna. Encontrou prateleiras cobertas de poeira, caixas de papelão lacradas e gavetas repletas de documentos. Respirava com dificuldade, o coração acelerado, pois temia ser pega. Ainda assim, seguia adiante, certa de que precisava descobrir a verdade. Pouco a pouco, começou a separar pastas e folhear páginas amareladas. Não demorou para achar referências ao nome a Eva em anotações sobre acordos e compensações financeiras, datadas de muitos anos atrás. Lia franziu o senho, tentando decifrar o que significavam aquelas somas de dinheiro. Subitamente, topou com uma fotografia antiga que a deixou sem ar. Nela, uma mulher segurava um bebê nos braços. O rosto da mulher, embora mais jovem, era o mesmo que Lia via no espelho quando lembrava da própria mãe. As mesmas feições, a mesma expressão doce. Não restava dúvida, era Eva. E o bebê, poderia ser ela, Lia, ainda recém-nascida. A menina sentiu um aperto na garganta. Por que aquela foto estava guardada no escritório do pai de Rodrigo? O que significava a presença de sua mãe ali? Seria uma prova de que Eva tinha laços muito profundos com aquela família? Ou, quem sabe, a confirmação de que Lia pertencia àquele lugar de alguma forma? Nesse instante, a porta se abriu com um rangido, e Lia se assustou, derrubando os papéis que estavam em suas mãos. Era Sônia, que a procurava pela casa depois de notar seu sumiço.
Quando a funcionária viu a foto e as anotações espalhadas pelo chão, arregalou os olhos, horrorizada. Pelo amor de Deus, Lia, o que você está fazendo aqui? Perguntou Sônia, espantada. Você não deveria ver essas coisas. Lia, trêmula, recolheu a fotografia. Então é verdade. Minha mãe trabalhou mesmo aqui. E parece que a voz falhou. Eu era um bebê. Isso prova que... Sônia se aproximou, tentando acalmá-la, mas também estava confusa. Parecia saber de algo, mas ao mesmo tempo hesitava em falar. É melhor sairmos daqui agora. Não faça barulho, não queremos acordar Dona Laura ou Rodrigo desse jeito. Mas era tarde. Em questão de minutos, Rodrigo apareceu, pois escutara a movimentação no corredor. Trazia consigo um olhar preocupado. Ao ver Lia tremendo, com papéis nas mãos, perguntou: O que está acontecendo? Por que você entrou aqui, Lia? A menina, quase em lágrimas, mostrou a ele a foto e as anotações. Isso é sobre minha mãe, não é? Está tudo aqui. Ela trabalhou nesta casa, ou sei lá. Foi expulsa, e tem valores de dinheiro que parecem compensações. Eu tenho alguma ligação de sangue com a sua família, Rodrigo? Ele sentiu um calafrio. Pegou a foto para observar melhor. Realmente, a semelhança era inegável. Olhou para Sônia, que desviou o olhar, como se também tivesse receio de confirmar qualquer detalhe. Rodrigo abriu a boca para falar algo, mas as palavras não vinham. Precisava de tempo para processar tudo aquilo. No entanto, Lia não lhe deu essa chance. Você sabia? Questionou, com a voz embargada. Desde o começo, desconfiava que eu pudesse ser filha do seu pai? Eu não sei, admitiu Rodrigo, sem desviar os olhos daquela imagem chocante. Sempre houve um rumor na família sobre algo assim, mas nunca imaginei que fosse você. O silêncio instalado no escritório se tornou insuportável até que Sônia, num ato de coragem, interveio. Rodrigo, talvez a Dona Laura saiba mais do que todos nós. Acho que ela deveria esclarecer o que aconteceu com Eva. Decidido, Rodrigo assentiu. Com a foto ainda nas mãos, ele conduziu Lia até a sala, chamando Sônia para ir junto. Precisava colocar um ponto final naquilo. Ou, ao menos, trazer tudo à luz. Sônia foi buscar Dona Laura, que desceu as escadas amparada na bengala, mostrando no rosto uma expressão de quem já imaginava o assunto em pauta. Reunidos na sala, o ar parecia eletrizado. Lia tremia segurando as anotações. Sônia se manteve em pé, num canto, sem saber se deveria se manifestar. Dona Laura ficou diante do filho, séria, encarando a fotografia nas mãos de Rodrigo. Ele inspirou fundo e a questionou. Mãe, nós precisamos saber a verdade. Quem era Eva para esta família? E por que essas anotações indicam que houve pagamentos a ela, ou para ela ir embora? Dona Laura não respondeu de imediato. O olhar que lançou ali era cheio de algo que beirava culpa. Apertou a bengala, comprimiu os lábios e, antes de dizer qualquer coisa, tentou desviar o olhar. Mas o silêncio na sala não lhe deixava escapatória. A sensação de que o passado finalmente estava prestes a se revelar pairou no ar, deixando todos num estado de tensão quase palpável. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Tinha medo do que poderia vir, ao mesmo tempo que não suportava mais tantas meias palavras. Lia, ao lado dele, parecia conter as lágrimas. Era como se toda a esperança que alimentara de descobrir quem fora sua mãe se concentrasse naquele momento. Sônia, por sua vez, abraçava a si mesma, insegura com o desenrolar dos acontecimentos. A voz de Dona Laura saiu num fio, quase sem volume. Rodrigo, meu filho, começou ela, hesitante. Algumas coisas não podem ser desenterradas sem consequências. Você não entende o que está fazendo. Ele se aproximou, mostrando a foto em que Eva segurava o bebê. Explique isso. Pelo amor de Deus, mãe. Explique. Dona Laura fechou os olhos, como se procurasse forças. Por fim, balbuciou, ela. Engoliu em seco, mas logo em seguida o interrompeu. Você não percebe que está colocando em risco toda a estabilidade que conquistamos? As palavras saíam fragmentadas, repletas de nervosismo.
Rodrigo franziu o senho, sem se deixar intimidar. Se existe um segredo, precisamos saber qual é. Lia, em um suspiro, ousou questionar também: minha mãe foi expulsa desta casa? Por quê? Dona Laura evitou encarar diretamente a menina. Às vezes, é melhor que certas histórias fiquem no passado. Não podemos continuar assim, mãe, retrucou Rodrigo, firme. Se a Lia tem qualquer ligação com nossa família, ela merece saber a verdade. Dona Laura apertou ainda mais a bengala, tensionando os ombros. Parecia prestes a dizer algo decisivo quando, de repente, calou-se. O olhar que dirigiu ao filho e depois à menina indicava que, no fundo, sabia que não conseguiria mais manter aquele assunto em segredo. Sônia sentiu a respiração falhar, pois também estava ciente de algumas fofocas de corredores, embora jamais tivesse questionado abertamente os patrões. Presenciara conversas interrompidas, cochichos entre empregados mais antigos, mas nunca soubera de toda a extensão do que ocorrerá. Ficou ali, observando a cena, sem ousar interferir outra vez. Rodrigo foi o primeiro a romper novamente o silêncio. Está na hora, mãe. Diga-nos tudo. Ela levantou o rosto, ainda visivelmente abalada. Olhou para Lia, cuja mão segurava a foto amassada. Olhou para o filho, que parecia determinado como nunca. Suas feições revelavam um misto de culpa, dor e relutância. Aquela família, sustentada por aparências sólidas, parecia pronta para ruir diante daquela revelação pendente. O que descobriria, porém, ameaçaria mudar para sempre a percepção que ele tinha de seu passado e das ações de sua própria mãe. Diante do olhar assustado de Lia, Dona Laura começou a falar com a voz trêmula, como se cada palavra custasse a sair de sua boca. Ela admitiu que, muitos anos atrás, Eva chegará à casa como uma funcionária jovem e dedicada. Naquele tempo, o então marido de Dona Laura, o pai de Rodrigo, passava boa parte do dia supervisionando as atividades na propriedade, cumprimentando cada empregado pelo nome e conferindo se tudo estava em ordem. Não demorou para que Eva despertasse a atenção especial dele. Os boatos começaram em sussurros nos corredores, sem que Dona Laura percebesse de imediato. Só notou quando as conversas paralelas se tornaram frequentes a ponto de ela sentir olhares estranhos a acompanhando pelos cômodos. Eva era discreta, disse Dona Laura, encarando o chão. Mas, de repente, as pessoas começaram a comentar que meu marido tinha um afeto além do normal por ela. Rodrigo, que ouvia tudo em pé próximo ao sofá, sentiu uma pontada de indignação crescer dentro de si. Até então, conhecera o pai como alguém que, embora rígido, mantinha aparência de integridade. Era doloroso imaginar que ele se envolvera em um relacionamento proibido. Ainda assim, Rodrigo controlou a voz e pediu que a mãe continuasse. A situação piorou quando Eva engravidou, prosseguiu Dona Laura, com a testa franzida. Tudo se tornou insustentável. Eu temia que o nome da família fosse jogado na lama, e meu marido temia um escândalo maior ainda. Lia, sentada numa poltrona ao lado, ouvia em silêncio. Seus olhos denunciavam que, a cada frase, ela compreendia melhor o quebra-cabeça de sua própria vida. Não conseguia decidir se ficava aliviada ou mais angustiada a cada palavra que Dona Laura proferia. Por fim, perguntou, quase num sussurro: o que minha mãe fez quando viu que estava esperando um filho? Dona Laura cerrou os punhos, como se a lembrança ainda a atormentasse. Respirou fundo. Ela ficou confusa, Lia. Muito confusa. Eu mesma a confrontei, exigindo que se afastasse. Eu tinha medo de que isso arruinasse tudo que construímos, de que a reputação da família fosse destruída. Meu marido, ele não negou que pudesse ser o pai da criança. Mas disse que resolveríamos de modo discreto. Pagamos para ela ir embora, sob a condição de não revelar nada a ninguém. Então foi uma chantagem? Lia levantou o olhar, e lágrimas ameaçavam cair. Minha mãe recebeu dinheiro para se calar e sumir? Foi um acordo infeliz, que admitiu Dona Laura, evitando encarar a menina. Entenda, eu não estou orgulhosa disso. Fiz o que achei que precisava para proteger a família. Não considero justo, mas, naquela época, eu estava cega pelo medo do escândalo. Rodrigo, tenso, encarou a mãe com um misto de desapontamento e pena. Mesmo assim, perguntou: o que houve depois? Se Eva foi embora, como surgiu a ideia de que Lia precisava conhecer as próprias origens?
Pelo que descobri mais tarde, continuou Dona Laura, Eva começou a se arrepender de ter aceitado aquilo. A filha crescia e ela imaginava que, um dia, a verdade viria à tona. Parece que tentou voltar algumas vezes, talvez para pedir ajuda ou para que Lia tivesse contato com o pai. Mas meu marido não permitiu. Ele mandou avisá-la de que, se tentasse reabrir o assunto, não receberia nada e poderia até sofrer ameaças. A sala mergulhou em um silêncio em que se podiam ouvir as respirações contidas. Lia finalmente deixou as lágrimas correrem pela face, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma estranha libertação por saber o que acontecerá. Era injusto, mas ao menos agora tinha uma história para explicar tantas lacunas do passado. Emocionada, ela levou as mãos ao rosto. Eu não sabia que minha mãe passará por tudo isso, murmurou. Então, quando desapareceu de vez, deve ter sido por medo ou por não ter para onde correr. Dona Laura assentiu, com o semblante carregado de arrependimento. Ao seu lado, Rodrigo mantinha os olhos fixos em Lia, percebendo o quanto aquela revelação a afetava. Mais do que isso, ele próprio estava em choque. Aquele pai que ele sempre respeitara, ainda que não tivesse sido a figura mais carinhosa do mundo, agora se mostrava responsável por algo tão cruel. Era como se a visão que Rodrigo tinha de sua família estivesse desmoronando. Foi então que Dona Laura fez uma pausa e, fitando Lia, confessou. Sinto muito, Lia. De coração. Eu sei que nada do que eu disser agora pode reparar o passado. Mas, se eu pudesse voltar atrás, não teria permitido que separassem você e sua mãe desse modo. A menina ergueu a cabeça. Sentia vontade de acreditar nas palavras de Dona Laura, mas o sofrimento era grande. Precisou de um tempo para conseguir pronunciar algo. Não sei se posso perdoar tão rápido. Eu fui jogada na rua, sem saber quem eu era. Minha mãe passou a vida fugindo. Mas obrigada por ser honesta comigo agora. Um silêncio pesado dominou a sala, até que Rodrigo, respirando profundamente, colocou-se ao lado de Lia e pousou a mão em seu ombro. Você é parte da família, ou ao menos tem um laço muito forte conosco, seja como for. Se você permitir, quero que fique aqui. Vai ser difícil processar tudo isso, mas podemos dar um jeito. Não quero que sinta que não tem casa. Ela balançou a cabeça, confusa, sem saber ao certo como reagir. As lágrimas ainda lhe marejavam os olhos. Foi aí que Dona Laura, com a voz baixa, revelou outra informação que deixou todos sem fôlego. Lia, pelo que tudo indica, você tem o mesmo pai que o Rodrigo. A reação foi imediata. Rodrigo deu um passo para trás, sentindo o chão se mover sob seus pés, e Lia levou a mão à boca, chocada. Aquilo confirmava a suspeita mais temida, pois significava que toda a dinâmica mudaria de vez. Ela seria filha ilegítima, ele, um meio-irmão que nunca soubera de sua existência. O silêncio se prolongou até que Lia, incapaz de permanecer ali, levantou-se. Me desculpem, mas preciso de um tempo. Não consigo lidar com isso agora. Sua voz soou falha. É muita informação ao mesmo tempo. Rodrigo quis segurar a mão dela, impedi-la de sair, mas sentiu que não seria correto. Ela estava fragilizada e, além disso, parecia precisar de ar para respirar. Ao ver que a menina se afastava, Dona Laura tentou dizer algo, mas só conseguiu balbuciar. Sinto muito, de verdade. Lia se afastou rapidamente, quando chegou ao corredor, quase tropeçou num tapete. Sônia, que a aguardava, deu um passo para ajudá-la, mas Lia não quis contato. Correu para o quarto de hóspedes e trancou a porta por dentro, com a respiração ofegante. Precisava ficar sozinha para digerir tudo aquilo, a confirmação de que Eva engravidara do pai de Rodrigo e de que ela, Lia, tinha em suas veias o sangue daquela família que tanto temera. Nos dias que se seguiram, o clima na casa ficou tenso. Sônia reparava que Dona Laura mal tinha forças para se levantar da cama, passando boa parte do dia em silêncio. Talvez fosse a culpa que pesava sobre sua consciência. Rodrigo, por sua vez, passava manhãs inteiras no escritório, folheando documentos antigos, reavaliando cada memória de infância para ver se havia sinais de que seu pai poderia ter escondido outra vida. Já Lia, quase sem dormir, costumava dar pequenas voltas pelo jardim, sem falar com ninguém. Em uma dessas voltas, ela encontrou Rodrigo sentado em um banco, o rosto perdido em pensamentos, e decidiu se aproximar. Posso sentar?
Perguntou, ainda com um ar retraído. Claro, que respondeu ele, fazendo espaço. Como você está? A menina suspirou antes de falar. Não bem, mas um pouco mais calma. Pensei muito. E acho que não posso te culpar pelo que aconteceu com minha mãe. Você não teve parte nisso. Rodrigo a olhou com suavidade. Eu gostaria de ter conhecido Eva. Gostaria de saber por que meu pai fez tudo desse jeito. Sinto raiva dele e, ao mesmo tempo, sinto uma tristeza enorme por você, Lia. Espero que a gente consiga reparar um pouco essa situação. Ela fez um gesto de assentimento, embora parecesse ainda atormentada. Ficaram em silêncio por alguns instantes, até que Lia se atreveu a dizer: Não quero viver com essa raiva para sempre. Eu só preciso encontrar meu caminho. Preciso entender quem sou, agora que descobri que tenho um pai que nem conheci. E se eu puder te ajudar, vou fazer tudo o que for possível, garantiu Rodrigo, tocando de leve a mão da menina. Independente de sermos meio-irmãos ou não, você é importante para mim. Enquanto isso, Marcelo, o historiador, retornou à casa com mais novidades. Trazia pastas e papéis e pediu para conversar com Lia e Rodrigo na biblioteca. Espalhando os documentos sobre a mesa, explicou. Eu consegui rastrear alguns registros no orfanato local. Aqui, vejam, há um pagamento feito em nome do seu pai, Rodrigo, direcionado a cobrir despesas de uma criança chamada Lia. Só que, em vez de constar o nome verdadeiro da mãe, usaram um nome fictício. E os registros são falsificados a ponto de fazer parecer que Lia não tinha qualquer conexão familiar. Lia passou os olhos pelas páginas, sentindo um aperto no coração. Então era assim que minha mãe foi encurralada? Não tinha como provar nada e, sem ter condições, me deixou nesse orfanato? Na verdade, os documentos indicam que houve um curto período em que você apareceu nesse registro. Marcelo folheava as páginas, mas depois saiu, como se Eva tivesse desistido de deixar você lá. Talvez ela tenha ficado com medo de perdê-la para sempre. Não há detalhes, mas tudo sugere que seu pai fez um acordo para encobrir a paternidade. Rodrigo sentiu a raiva voltar, mas também uma tristeza profunda. Pensou em Dona Laura, envolvida nesse esquema de silêncio que, de certa forma, também a vitimara. Lia, se você quiser retificar esses documentos, podemos ir atrás de advogados, disse ele. Dá para corrigir seu registro, provar que você é filha dele. Mas a decisão é sua. A menina relanceou o olhar pelos papéis e, em seguida, o fixou em Rodrigo. Eu não sei se quero ser reconhecida oficialmente como filha de alguém que me negou durante toda a vida. Mas agradeço por me dar essa chance. Vou pensar. Alguns dias depois, Dona Laura chamou Lia para uma conversa no quarto. A senhora estava mais abatida do que de costume, mas desejava deixar claro o quanto lamentava ter expulsado Eva anos atrás. Deitada sob cobertores, ela fez sinal para que a menina se sentasse na beira da cama. Sei que não posso te pedir perdão e esperar que você me abrace como se nada tivesse acontecido, disse Dona Laura, com a voz fraca. Mas queria que você entendesse que eu tinha medo, muito medo de perder tudo. Não era só a reputação, eu temia que meu marido fosse embora ou que nos arruinássemos financeiramente. Lia, em silêncio, apenas escutava. Via sofrimento genuíno na expressão de Dona Laura, mas guardava consigo as memórias amargas de uma vida de privações. Ainda assim, resolveu expressar o que sentia. Eu entendo o medo, mas não concordo com o que fizeram. Minha mãe não merecia isso. E eu também não. Porém, agradeço por estar sendo sincera comigo agora. Posso não merecer, mas espero que um dia me perdoe, murmurou Dona Laura, enxugando discretamente uma lágrima no canto do olho. Apesar de se sentir tocada, Lia não conseguiu dizer de pronto que perdoava. Disse apenas que tudo tinha seu tempo. A ferida era profunda, e a cicatrização não aconteceria de um dia para o outro. Ainda assim, aquele diálogo serviu para que houvesse alguma compreensão mútua. Sônia, que testemunhara parte da cena através da fresta da porta, saiu pisando leve para não atrapalhar. Ela enfim compreendia que Lia era fruto de um capítulo obscuro da família, e não apenas uma garota de rua que esbarrara em Rodrigo por acaso. Conforme as semanas avançavam, Lia percebia uma mudança interior. Antes, sentia-se apenas uma menina assustada, sem rumo.
Agora, embora ainda tivesse mágoas, começava a acreditar que tinha força para reconstruir sua história. Por mais que Rodrigo a convidasse a ficar, e Dona Laura tentasse tratá-la com carinho, Lia notava que não bastava apenas saber a verdade. Havia um mundo lá fora que ela precisava encarar. Numa manhã em que Sônia preparava o café, Lia arrumou suas poucas roupas numa mochila e deu uma última olhada no quarto de hóspedes. Sorriu ao ver que, apesar dos dias turbulentos, tivera algum conforto ali. Na escrivaninha, deixou um bilhete para Rodrigo, no qual agradecia pela acolhida e pela oportunidade de descobrir as raízes de sua mãe. Explicava que não guardava rancor, mas que necessitava encontrar o próprio caminho longe dali. Prometeu que um dia voltaria, mais segura e preparada para se reaproximar deles. Quando Rodrigo encontrou o bilhete, sentiu um nó na garganta. No impulso, correu até o quarto onde Lia ficava, mas só viu a cama arrumada e a janela aberta, por onde entrava a brisa matinal. A ausência da menina pesava mais do que ele imaginaria. Desceu as escadas, deparou-se com Dona Laura na sala e mostrou-lhe o que Lia escrevera. A mãe, lendo aquelas palavras, fechou os olhos e disse: "Espero que ela encontre a felicidade. Ela merece algo muito melhor do que o que lhe demos no passado." Rodrigo se aproximou da janela, recordando o dia em que encontrou Lia tentando furtar sua carteira no centro da cidade. Naquela época, jamais suspeitaria de quantas revelações viriam à tona a partir de um simples ato de compaixão. Ele refletiu sobre tudo o que aprenderá, sobre o pai, sobre a própria mãe, sobre as injustiças que acontecem quando se tem medo de escândalos. E sentiu um aperto no peito ao imaginar Lia caminhando sozinha pelo mundo, mas também uma ponta de esperança de que ela sobreviveria e floresceria. Nos meses que se seguiram, a casa passou por transformações. Rodrigo, movido pela culpa e pelo desejo de honrar a memória de Eva, iniciou um projeto social para ajudar crianças em situação de rua. Visitava instituições, fazia doações e, quando podia, contava discretamente parte da própria experiência. Dona Laura, ainda doente, encontrou algum consolo ao ver o filho tentar reparar, ao menos em parte, os erros do passado. De seu quarto, ela acompanhava as notícias das atividades de Rodrigo, sentindo que, finalmente, um novo capítulo nascia naquela família. Já Lia enviava cartas de tempos em tempos. Nunca revelava exatamente onde estava, mas escrevia com uma maturidade que deixava Rodrigo emocionado. Falava das pessoas bondosas que conhecia, dos pequenos trabalhos que arrumava e das reflexões sobre seu lugar no mundo. Certa vez, escreveu: "Talvez eu volte em breve para conversar com Dona Laura. Acho que ela também merece um pouquinho de paz, e eu quero acreditar que consigo superar minha dor. Ainda tenho saudades de Eva, mas sinto que me aproximo mais dela quando descubro quem realmente sou." Algum tempo depois, chegou outra carta com carimbo de uma região distante. Rodrigo sorriu ao reconhecer a caligrafia de Lia. Nela, ela dizia que encontrara emprego numa cafeteria e que, aos poucos, estava juntando dinheiro para estudar. Confessava que, no fundo, desejava compreender melhor suas raízes e, por isso, planejava voltar um dia e retomar a conversa que deixará inacabada. Se despedia desejando que todos estivessem bem e em paz. Ao terminar de ler, Rodrigo guardou o envelope na gaveta do escritório, onde também mantinha a foto de Eva encontrada nos pertences do pai. Aquele retrato simbolizava muito, dor, mentiras antigas, mas também a possibilidade de recomeços. Ele percebeu que, por mais que a família tivesse passado por turbulências e segredos, havia ainda uma chance de reconstruir laços sinceros. E, no fundo, aguardava com fé o momento em que Lia bateria a porta novamente, sem o peso das mágoas que a afastaram dali. Assim, a história que começara com um encontro fortuito na rua, com um milionário oferecendo ajuda a uma menina que tentará roubá-lo, mostrou-se muito mais profunda que um simples ato de bondade momentânea. Foi o início de uma jornada de revelações familiares que sacudiram as bases de todos os envolvidos. As consequências de um passado encoberto emergiram como um lembrete de quanto o medo de escândalos pode levar a atitudes irreparáveis. Lia, ao viver por um breve período na casa de Rodrigo, experimentou tanto a dor quanto a culpa acumulada ao longo de anos, mas também pôde vislumbrar o poder transformador do perdão. Sem que houvesse uma conclusão definitiva, a partida de Lia simbolizou o passo que ela precisava dar para se conhecer melhor. Rodrigo e Dona Laura ficaram com a responsabilidade de lidar com o que aprenderam sobre si mesmos. Um capítulo tinha chegado ao fim, mas outro se abria com a possibilidade de um reencontro, limpo de segredos.
No final das contas, a mudança na vida de Rodrigo, seu empenho social, suas reflexões sobre paternidade e herança familiar, evidenciou que nada permanecerá igual depois que Lia cruzara seu caminho. Mesmo diante de tantas perdas e desencontros, permaneceu a possibilidade de recomeço, sustentada pela coragem de enfrentar a verdade e pelo desejo sincero de transformar o que antes fora motivo de sofrimento em um caminho de reconciliação. Espero que tenha gostado da história. Curta, se inscreva e ative as notificações. Obrigado por assistir.